Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, vamos retomar o livro de Josué, que é um dos livros da Bíblia que mais falam sobre a fé. Esse livro possui importantes ilustrações que nos ensinam o que é fé e como ela funciona. Já aprendemos que o livro de Números é um livro que fala sobre a falta de fé, sobre desacreditar. Mas o livro de Josué não. O livro de Josué é o oposto. Esse livro é sobre fé, é sobre acreditar. No livro de Êxodo lemos sobre a saída do povo de Deus do Egito. O prefixo ex, que em grego significa saída, é exatamente por isso que nós usamos essa palavra, que é êxodo ou êxodo. No livro de Josué, o povo entra na terra de Canaã, a terra prometida. Encontramos várias ilustrações sobre fé quando lemos sobre a entrada do povo na terra de Canaã. Há pelo menos 16 ilustrações diferentes sobre fé. Quando estudamos o livro de Josué e colocamos todas essas ilustrações sobre fé juntas, aprendemos como tomar posse dos nossos bens espirituais, ou como receber o carisma de Deus para podermos abundar em toda boa obra. A primeira coisa que vemos no livro de Josué é o que podemos chamar de perpetuação da fé. Logo no início, Moisés passa a capa de liderança para Josué, e que Josué ficou cheio do Espírito depois que Moisés pôs as mãos sobre ele, isso todo mundo sabe. Você sabe, não? O povo de Israel obedecia a Josué seguindo os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Depois que Moisés, o discípulo do Senhor, morreu, Deus falou com o assistente dele, Josué. O meu discípulo Moisés morreu. Você é o novo líder de Israel. Lidere o meu povo. Seja forte e corajoso. Você será um bom líder para o meu povo. A única coisa que você precisa é ser forte e corajoso e seguir toda a lei que Moisés deu a você. Porque se você tomar o cuidado de obedecer cada uma das leis, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre essas leis ao povo constantemente. Você deve meditar nelas dia e noite para ter certeza de que vai obedecê-la totalmente. Só assim você será bem-sucedido. Seja forte e corajoso. Lembre-se que o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Nesse ponto da Bíblia aprendemos uma verdade muito importante sobre liderança. É propósito de Deus que todo líder treine um sucessor. Todo Paulo deveria ter o seu Timóteo. Isso funcionou muito bem com Moisés e Josué. Nessa transição de liderança, observamos que houve um tempo em que Moisés liderava e Josué seguia. Depois Josué liderava e o povo seguia. Isso mostra que o método deu certo. Nos primeiros capítulos de Josué observamos o que podemos chamar de perplexidades da fé ou problemas perplexos da fé. Se eliminássemos todos os problemas, eliminaríamos também a necessidade de fé. Quando estudamos fé, não devemos ficar desanimados com os problemas que são relatados. No capítulo 2 de Josué, lemos sobre Raabe, considerado um problema por muitas pessoas. Suponhamos que você estivesse na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Você é Corrie ten Boom, e Deus colocou no seu coração que você deve esconder judeus no sótão e no porão de sua casa. Deus deu a você a convicção de que o genocídio do povo judeu é absolutamente horroroso e uma abominação aos olhos de Deus. Suponhamos que Deus tivesse colocado no seu coração que você tenha que esconder judeus em sua casa. Um dia a Gestapo vem à sua casa, bate à porta, você a abre e eles perguntam: há judeus nessa casa? O que você diria? Quando estudamos filosofia em uma faculdade ou em um seminário, uma hora ou outra vamos nos deparar com a matéria ética. E quando estudamos essa matéria, ficamos nos perguntando qual é a essência da ética cristã. A essência da ética cristã é sempre dizer a verdade e nunca falar uma mentira sequer? É uma pergunta essa. Eu vou repetir. A essência da ética cristã é sempre dizer a verdade e nunca falar uma mentira sequer?
Será que, porque você é cristão, deva dizer, eu não posso mentir? Voltando à resposta da Corrie ten Boom aos soldados da Gestapo, ela diria, tenho sim, e leve todos eles para serem queimados. Aí então, enquanto eles levavam os judeus para serem mortos e queimados, você ficaria lá assistindo a cena e dizendo para si mesmo, eu continuo sendo a mesma pessoa correta e justa de antes. Fico muito triste com o que está acontecendo com esses judeus que estão sendo queimados por Hitler, mas sou muito justo e não posso mentir. É essa a essência da ética cristã? No capítulo 2 de Josué, Raabe, a prostituta, responde a nossa pergunta. Chegaram alguns judeus na sua casa e ela os escondeu. Quando as autoridades vieram perguntar sobre o paradeiro dos judeus, ela lhes deu pistas falsas e os mandou para outro lugar. Ela foi honrada por isso. No Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, Raabe, a prostituta, é mencionada como heroína da fé. O fato de ter escondido os judeus e depois ter mandado as autoridades atrás do vento salvou a sua vida. Muitas pessoas não aceitam isso. Elas dizem, ei, espere um pouco. Eu aprendi que devemos ser sempre íntegros. Nesse caso, temos uma prostituta que mentiu. Essa não dá para engolir. Ela mentiu na cara dura e ainda entrou para a lista dos heróis da fé. Para muitas pessoas isso é incompreensível e para outras é um problema. Se você prestar atenção nessa história, verá que ela não entrou na lista dos heróis da fé porque mentiu. No capítulo 11 de Hebreus nós lemos, pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Quando os judeus espias foram para a casa de Raabe, a prostituta, ela demonstrou sua fé nas palavras que disse. Ela disse, eu sei que o seu povo representa o Deus vivo e verdadeiro. Muitos na cidade estão morrendo de medo. Sabemos que Deus está com vocês. Quando vocês entrarem aqui nessa terra, prometam-me que não me matarão. Os espias então fizeram um acordo com ela. Eles disseram, pegue um cordão vermelho e amarre-o à janela de sua casa. Sua casa era no muro de Jericó. Os muros eram tão largos que as casas eram construídas no topo deles. É claro que o cordão vermelho pendurado na janela é uma linda figura da salvação como a Arca de Noé, lá atrás no livro de Gênesis. Eles disseram para ela, amarre esse cordão vermelho à sua janela e todos da sua família que estiverem dentro da casa serão poupados. Todos na cidade serão mortos, mas você será salva. Por que ela foi salva? Por que ela escondeu os espias e mentiu por causa deles? Ah, não, ela foi salva porque creu. Ela creu que aquelas pessoas eram o povo de Deus e que o Deus vivo e verdadeiro estava com eles. Raabe mostrou sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Sua fé a salvou. Além disso, ela entrou para a genealogia de Jesus por causa dessa fé. Creio que aquele cordão vermelho amarrado à janela possa ser chamado de a figura da fé. Assim, nos primeiros capítulos de Josué, temos, antes de tudo, a perpetuação da fé de Moisés para Josué. Depois temos as perplexidades da fé. E depois ainda temos essa linda figura da fé. Quando você estudar Raabe, a prostituta, não se esqueça que o mais importante a seu respeito foi a fé. Foi a fé de Raabe que a salvou. Você está vendo? Todos são salvos pela fé. Raabe ainda se tornou a tetravó de Jesus. Dá para crer nisso? Exatamente. Quando estudamos o assunto fé no livro de Josué, encontramos no capítulo 3 a prova de fé. Quando formos entrar na nossa Canaã espiritual, Deus firmará e confirmará nossa fé a fim de nos encorajar. Vimos isso com Gideão, que fez a prova do novelo de lã e foi honrado por Deus. Foi honrado, sim. O Salmo 37, 23 diz, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso significa que quando tomamos um passo de fé, Deus nos abençoa, confirma esse passo e nos encoraja, para que saibamos que estamos andando no caminho pelo qual Ele nos dirige. Deus foi severo com o povo no livro de Números. Ele disse, eu provei para vocês 10 vezes, fiz 10 milagres, mas mesmo assim vocês não se apropriaram dessa fé. Mesmo eu tendo provado e confirmado 10 vezes. Portanto, Deus confirma nossos passos. No livro de Josué, ele fez isso.
Deus firmou Josué e mostrou para o povo que suas bênçãos estavam com Josué, assim como estiveram com Moisés. Depois disso, Deus operou milagres para o povo. O propósito desses milagres era mostrar ao povo que Deus estava com eles e que quando eles atravessassem o Jordão e entrassem em Canaã, Deus os abençoaria e estaria com eles. No capítulo 4, eles construíram o que chamamos de coluna de fé. O povo atravessou o Jordão durante a época da cheia. O rio se abriu miraculosamente e eles o atravessaram para outra margem em terra seca. Foi a mesma experiência que tiveram no Mar Vermelho 40 anos antes. Enquanto o povo atravessava o rio Jordão, a pé enxuto, recebeu a ordem de construir uma coluna de pedras, um tipo de monumento que serviria como memorial desse grande milagre. Temos aqui a mesma mensagem de Deuteronômio, para que seus filhos saibam desse milagre. Um dia seus filhos vão perguntar a vocês: o que é essa coluna de pedras? E quando eles perguntarem, você vai explicar. Esse é um bom princípio de educação de filhos, sempre responder às perguntas deles. Abraham Lincoln costumava dizer que se você tiver curiosidade e memória, será culto. É apenas uma questão de tempo. O propósito daquele memorial era lembrar os adultos a instruírem as suas crianças. No capítulo 5 de Josué temos o que chamamos de o pré-requisito da fé. Um pouco antes de invadirem Canaã, o povo de Deus recebeu ordem de circuncidar toda a população masculina que não havia sido circuncidada. Você deve se lembrar que a primeira geração morreu no deserto. Essa era a segunda geração do povo de Deus e os homens não tinham sido circuncidados. Temos aqui uma linda ilustração e uma revelação sobre fé. Antes de você entrar na terra prometida das bênçãos de Deus, pergunte-se se há algum pecado em sua vida. Você precisa tirar isso. Ainda no capítulo 5 encontramos o que chamamos de a norma de fé. Josué passou uma ordem para que ninguém desembainhasse sua espada. Ainda hoje a região onde Josué estava muito escura à noite. Para nós que vivemos com as luzes das cidades é difícil imaginar, não, essa escuridão, mas na verdade era assim. Um exército acampado a leste do Jordão poderia facilmente ser emboscado pelo inimigo. Por isso que eles tinham essa ordem para não desembainhar a espada. Se eles vissem alguém com a espada desembainhada, facilmente identificariam como um inimigo. Josué saiu para uma caminhada na noite anterior à batalha de Jericó e viu um homem com a espada desembainhada. Josué o desafiou perguntando: você é amigo ou inimigo? A resposta foi: nem uma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Lemos que Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e disse: que ordens o Senhor tem para mim? O comandante falou: tire suas sandálias, porque o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero que você possa realmente aprender cada vez mais sobre a fé. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.